Essa noite quem vai estar pregando é o nosso pastor Nailson, ele que é o pastor também da congregação 2 de Julho, pastor que eu tenho admirado pela sua forma de vida, o exemplo que ele tem me dado, e uma bênção na vida dessa igreja aqui. Com certeza eu tenho visto isso na vida dos irmãos lá na congregação 2 de Julho. Eu vou orar por ele. Amado Deus, teu servo Nailson está aqui, ó Deus, para trazer a tua palavra, tão somente a tua palavra, Pai. Que ele possa descansar nas tuas mãos agora, nesse momento, trazendo da parte do Senhor uma palavra para o teu povo, para essa igreja aqui, ó Deus, presente. Abençoa teu servo, Pai. Muito obrigado porque eu tenho visto a bênção do Senhor sobre a sua família e sobre a sua vida, e sobre os trabalhos realizados lá na congregação 2 de Julho. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que é a vida dele. Usa teu servo, Deus, para falar conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, misericórdia do nosso Deus seja com todos e sobre todos. Muito bom voltar à Igreja Presbiteriana da Bahia para poder pregar na igreja. Deus sabe a satisfação que nós temos em poder servir o reino de Deus no ministério desta igreja. Mas antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, eu gostaria que você juntasse com o seu irmão aí do lado, você lembrasse de alguma família. Nós estamos no mês da família, nós estamos vivendo momentos especiais nas nossas famílias, mas também temos muitas dificuldades, Nós temos muitas lutas, muitas labutas, e elas são diárias. E você ore por sua família, lembre de uma outra família, ore também por essa outra família. Nós temos a mãe do nosso irmão Lázaro, Dona Maria José, que está internada. Nós temos a irmã Valquíria e tantos outros irmãos que vocês veem aí no boletim, tantos irmãos desejosos de estar na casa do Senhor e muitas vezes não podem estar, porque estão enfermados, com dificuldades, às vezes esposos tomando conta de marido, esperando maridos chegarem, porque às vezes eles vão chegar embriagados e elas precisam socorrê-los. Às vezes são mães esperando filhos que usam drogas, esperando que eles adentrem em casa, desesperadas. Então essa é uma oportunidade que a igreja tem de levar essas famílias junto ao trono da graça de Deus, suplicar o favor de Deus. De repente você tem a sua própria luta aí, e você pode compartilhar com seu irmão e orar pelo seu irmão, por as famílias aqui representadas. Baixe sua cabeça com o seu irmão do lado, você vai ter uns 2 minutos para você poder orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida, soberano, santo, rico em misericórdia, nós nos achegamos ao trono da Tua graça, na mediação de Cristo Jesus, aquele que foi morto antes da fundação do mundo para resgate dos eleitos do Senhor. Ó suficiente Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta noite para suplicar, Senhor Deus, pela Tua igreja como família
e também pelas famílias da tua igreja, para pedir ao Senhor Deus que derrame da tua graça, que derrame da tua misericórdia sobre a vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos, sobre a vida de suas famílias. O Senhor conhece a necessidade, as pelejas, as lutas que cada um aqui vive diariamente. O Senhor sabe, Deus, todas as incertezas, as dúvidas, as temeridades que passam na alma dos teus filhos. Para muitos, ó Deus, como foi para o salmista, as lágrimas têm servido de alimento noite e dia. Mas muitos deles, Senhor Deus, também têm chorado, esperando que ao amanhecer o Senhor se manifeste, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós, Senhor Deus, não temos outro Deus além do Senhor, nós não temos a quem recorrer. É por isso que humildemente, através de Cristo Jesus, nós nos aproximamos diante do trono da tua graça, a fim, Senhor Deus, de sermos abençoados por teu poder e por tuas misericórdias. Bom, Senhor Deus, é esperar na tua fidelidade, mesmo quando muitas vezes, Senhor Deus, temos nos portado com infidelidades. Tenha misericórdia de nós, nos faz fiéis à aliança que o Senhor Deus fez conosco, que esperemos firme na tua palavra, que os nossos corações, Senhor Deus, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Visite aqueles nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão, ó Deus, em um leito, Senhor Deus, de um hospital, com suas dificuldades, com as suas lutas. Que o Senhor, ó Deus, esteja dando graça aos teus filhos, onde quer que eles estejam agora. Abençoe, Senhor Deus, aos nossos irmãos, aqueles que estão correndo a carreira da fé, que estão com dificuldades, que estão desanimados. Que o Senhor Deus traga de novo e renove, Senhor Deus, a alegria da salvação em seus corações. Dar graça a Deus, para que eles tornem a prática das primeiras obras. E então, Senhor Deus, sirvam o Senhor com toda a alegria do Espírito posta em seus corações. Nós louvamos o teu nome por esta igreja, por cada crente, que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, abençoando, cobrindo com graça, no nome bendito de Jesus. Amém. Salmo de número 146, queridos. Salmo de número 146. Salmo de número 146. Está escrito: aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Meus queridos, após o término dos cânticos de romagem, começam então os coros de aleluia. Os cânticos de romagem começam no Salmo de número 120, termina no Salmo de número 134. E logo em seguida, após o povo chegar em Jerusalém, após chegar em Sião, o povo começa a dar brados de alegria pelos livramentos, pelos feitos do Senhor, no acompanhar do povo por toda aquela trajetória. O povo tinha muitos motivos para poder agradecer a Deus.
tinham muitos motivos para poder estarem felizes diante do Senhor. E as alegrias então são vistas nas páginas do Salmo 135 até o 150, quando eles cantam alegremente diante de Deus, pelos livramentos, pelos cuidados, pelas manifestações de carinho de Deus, quando Deus os guardava de noite, quando Deus os guardava de dia, quando Deus os socorria e eles esperavam que Deus manifestasse sempre a sua graça diariamente na vida deles. Quando a angústia lhe batia o coração, então Deus se fazia presente, trazendo alegria aos seus corações, através de sacerdotes, profetas, e o povo ia em romaria, caminhando até chegar em Sião ou Jerusalém. Havia uma expectativa muito grande no coração do povo ao adentrar ou para adentrar as portas de Jerusalém. Era um povo que tinha sido desterrado, um povo que tinha vivido afastado 70 anos da presença do Senhor em virtude do cativeiro. A desobediência levou o povo ao cativeiro, mas Deus preservou a linhagem dos santos. Deus os guardou, Deus cuidou deles e Deus não deixou a aliança terminar nos pais, mas Ele deu continuidade nos filhos. E ali havia brados, havia cantigas de alegria, havia motivos para exaltar a Deus, glorificar por causa do seu grande e poderoso nome. Eles cantam pela família, porque agora há famílias, há casais. Eles dizem, se o Senhor não edificar a casa, vai trabalhar em vão, ou vai vigiar em vão uma sentinela. Eles vão estar cantando, dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ficamos como quem sonha, apesar de atar os nossos feixes com tanta dificuldade, lançar semente com tanta dificuldade, o Senhor nos preservou, o Senhor foi fiel para com a nossa linhagem, o Senhor foi fiel à sua própria palavra. Os motivos para aquele povo glorificar, exaltar a Deus eram diversos, João, muito diversos. Eram motivos que traziam alegria exterior, e os povos, as nações viam quando aquele povo passava em romaria, e eram caravanas enormes, e então havia ali os espiões, aqueles que estavam olhando, diziam, que povo é esse? O povo não tem nem terra, o povo ainda vai chegar, e esse povo consegue manifestar tamanha alegria. O povo de Deus é diferente. Eu espero que nesta noite, apesar das suas lutas, dificuldades, Paulinha, você tenha motivos para bradar, cantar alegremente diante de Deus. Nossa cidade hoje vive um momento difícil com as chuvas, são quase 10 dias com as chuvas, e muitas famílias estão por aí desabrigadas, outras em alojamentos, outras recebendo R$150 ou R$100 do governo para alocar uma casa durante 3, 4 meses. Mas me fica alguns testemunhos de pessoas que dizem, olha, o bem mais precioso Deus preservou, que foi a minha vida. Mais importante do que o sapato que eu calço é o pé que Deus fez, e Deus ainda me deixa andar. E eu fiquei muito feliz em ouvir narrativas desse tipo. Pessoas que conseguiram tirar da fraqueza força. O Senhor os fez fortes. E às vezes nós estamos cercados com sede, com todo tipo de riqueza, e parece que a felicidade está ausente dos nossos corações. Às vezes nós temos que brigar conosco mesmo para poder viver momentos de felicidade. O povo de Israel, eles tinham motivo para cantar. Deus estava do lado dele. Eles conseguiram perceber que os homens eram frágeis, mas Deus era fiel. Deus foi fiel para com eles. E eles podiam cantar a fidelidade de Deus. A quem então devemos louvar? Vejam aí os versículos de 1 e 2. A quem devemos louvar? Vamos todos juntos. Aleluia! Louva minha alma, louvarei ao Senhor, cantarei louvores ao meu, enquanto eu. A quem eu devo louvar? Ao Senhor, a Deus. E o salmista então impera para a sua própria alma, meu irmão presbítero Odeir, diz, louva minha alma ao Senhor, se alegre, ó minha alma. Ele traz um despertamento interno a ele mesmo. Ele olha para dentro dele e diz, minha alma,
veja o que os meus olhos veem. Observe o que os meus olhos veem, se alegre. Fique feliz. Você não tem mais motivo para estar abatida. Você não tem mais motivo para estar com medo. Agora é momento de elogiar a Deus. É momento de louvar a Deus. É momento de cantar louvores àquele que nos livrou, àquele que nos guardou, àquele que nos protegeu. É momento de dar glórias a Deus porque o Senhor nos concedeu grande salvação. O Senhor nos tirou de terra estrangeira e nos trouxe a nossa própria terra, a qual Ele fez um pacto conosco, dizendo que essa terra manava leite e mel. E o Senhor nos trouxe de volta. Louve, pois, minha alma ao Senhor. Exalte ao Senhor. E aí Ele chama, depois de despertar a sua alma, Ele coloca a coisa na primeira pessoa e diz: louvarei ao Senhor enquanto eu tiver vida, eu louvarei ao Senhor. Cantarei muitos louvores, muitos elogios ao meu Deus, enquanto eu viver. Você tem motivos para louvar a Deus? Você tem motivos para glorificar a Deus? Se você não tem, eu gostaria de lhe dar alguns nesta noite. Você está vivo. Você está vivo. O homem nasce com uma certeza. A única certeza que ele tem é que ele vai morrer. É a única coisa que o homem tem como certo. É que ele vai morrer. E você está vivo quando Deus ceifou a muitos durante este dia. Você está sobre as suas próprias pernas. Enquanto muitos tiveram dos seus membros amputados durante este dia. Vocês conseguem ver essa figura diferente na frente de vocês pregando. Porque Deus preservou a sua visão. Vocês se alimentaram. Pouco ou muito, vocês comeram alguma coisa hoje. Você tem filhos. Ou você tem uma esposa, você tem família. Enquanto muitos tiveram entes queridos ceifados por uma tragédia no dia de hoje. Você tem a salvação eterna em Cristo Jesus. Você tem esperança de vida eterna. Enquanto muitos continuam mortos em seus delitos e pecados. Por que você não exorta a sua alma e diz a ela assim: louva, ó minha alma, ao Senhor. Exalte a Deus. Engrandeça o nome de Deus. Porque sendo Ele santo, 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 Ele se importou com você, ó minha alma, quando você não merecia a atenção de Deus. Você tem motivos para louvar a Deus. Pare de murmurar. Brigue com os seus pensamentos quando eles estão muitas vezes aí tentando lhe roubar do culto. E exorte a sua alma dizendo: preste atenção a minha alma na palavra de Deus. Porque ela é garantia de vida eterna. Louve a minha alma a Deus e não se importe com quem está do seu lado. Cultue a Deus, porque Ele te salvou. Motivos é o que não nos falta para louvarmos e exaltar a Deus. E as nações precisam ver. A quem devemos louvar? A Deus. Por que devemos louvar a Deus? Você tem os motivos. Talvez você esteja entrando em um caminho perigoso. E achar que Deus não se importa com você. E achar que Deus não gosta mais de você. A Bíblia diz que Deus é fiel. Nós nos portamos com infidelidade. Ele permanece fiel quando muitas vezes somos infiéis. Louve a Deus por isso, porque a aliança que Deus fez, Ele não rompe. A quem devemos louvar? A Deus. Você tem motivos para louvar a Deus? Dona Iraci deve ter tantos cabelos brancos. Deve louvar a Deus. Está chegando a idade.
aos pés do Senhor como sustentáculo da graça de Deus dentro da igreja. Deus lhe preservou, apesar das lutas, do assédio do pecado. Deus lhe deu o Espírito Santo. E você tem resistido firme para a glória do santo nome de Deus. Quantos motivos temos para louvar a Deus? Louve a Deus. Ele é merecedor de toda a honra e merecedor de toda a glória. O Senhor nos fez para louvor e glória do seu nome. Então louva a minha alma ao Senhor. Na escola, devo louvar ao Senhor. No trabalho, devo louvar ao Senhor. No caos da minha casa, devo louvar ao Senhor. Perdi o emprego, devo louvar ao Senhor. Devo exaltar a Deus, porque entendo pela sua bendita palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus santos propósitos. Louve ao Senhor. Exalte a Deus. Não ande em círculo murmurando, brigando. Conversava com um moço católico hoje, o padre Jocélio, que está lá no campo com a gente, seu Antônio, e ele conversa melhor do que determinados crentes. E eu fico assim observando determinadas coisas que Deus me coloca para ouvir, que às vezes me envergonha. E naquela conversa com o seu Antônio, ele disse: pastor, eu não reclamo nada diante de Deus. Porque Deus sempre faz mais do que o que eu mereço. Deus sempre me dá mais do que eu mereço. Estou aqui com o dedo quebrado na havaiana, mas Deus poderia ter permitido que minha perna quebrasse, estivesse quebrada. Ou na queda que eu tomei, eu poderia ter perdido a vida, só foi um dedo, pastor. Está aqui inchado, mas eu louvo a Deus pelo meu dedo quebrado, e não a minha perna, e não eu ter perdido a vida. Às vezes, queridos, a gente perde a visão de louvar e glorificar a Deus. Estamos diante de uma situação que um louvor a Deus, o exaltar do nome de Deus, talvez rendesse uma pessoa ao próprio Deus, em ver como é que George consegue louvar a Deus em um estado tão difícil, em uma situação tão difícil na vida dele. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue se alegrar em uma situação como essa? E ele então teria a oportunidade de dizer: o Senhor me salvou, eu não sou daqui, eu sou peregrino, estou caminhando para a glória eterna, e o meu louvor lá é eterno, e lá o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Louve a Deus, exalte o nome de Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Em quem não devemos confiar? Olha aí, versículo de número 3 ao versículo 4, vamos juntos. Não confieis nem nos filhos, em quem não há, sai o Espírito e eles tornam, nesse mesmo dia perecem todos os seus. Um dos grandes problemas de sofrimento hoje em dia é que muitas vezes nós depositamos a nossa confiança nas pessoas erradas, e elas tendem a nos decepcionar. Quando a coisa aperta dentro da nossa casa, quando o cerco aperta, a primeira coisa que nós fazemos é recorrer a alguém que nós achamos naquele momento que vai ter a solução para o nosso problema. Quando deveria ser a primeira coisa a fazer, se ajoelhar diante de Deus e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Nós temos uma tendência a confiar naquilo que os nossos olhos contemplam. Nós temos uma tendência a querer crescer diante daquelas pessoas que nós achamos importante, ou mostrar o nosso serviço diante dessas pessoas. É uma tendência natural do seu coração e do meu coração. E você não venha me dizer que não é, que você nunca tentou mostrar serviço a alguém, porque para mim você vai estar tentando no mínimo me enganar. Nós temos uma tendência a confiar nas pessoas. Nós temos uma tendência a colocar a nossa confiança de maneira plena em uma pessoa, e por isso vem grandes decepções nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós trocamos Deus por pessoas. Israel tinha essa tendência. Quando um rei era forte, eles se achavam invencíveis e confiavam no seu próprio braço de carne. E não era pela força do cavalo. Eles não eram defendidos pelos muros. Tanto é que os muros foram derribados e restaurados depois de 100 anos por Neemias.
A proteção de Israel era Deus, devia ser Deus. E o salmista então vai dizer, olhe minha alma, está falando para a alma ainda, não confieis nem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A salvação não procede dos homens, ó minha alma. A salvação, ela procede de Deus. O livramento vem de Deus. Por isso você deve louvar a Deus. Você não deve confiar nos homens. Somente Deus vai lhe proteger, somente Deus vai lhe guardar, ó minha alma. Não confie nos príncipes nem nos filhos dos homens. Vocês sabem que a história narra, muitos comentaristas também dizem, afirmam, que quando o povo chega no cativeiro, muitos dos nossos irmãos israelitas, eles constroem as suas casas em terras estrangeiras. Eles passaram a ter regalias. Eles começaram a viver naquela terra sob a proteção de um rei tirano. E eles se acomodaram lá naquelas terras. E eles começaram a achar que ali agora eles estavam seguros. Perderam a visão de Deus. E passaram a confiar na proteção de Nabucodonosor. Passaram a confiar em Dario. Passaram a confiar em Ciro. E perderam a visão de Deus. Queridos, só estamos seguros quando Deus nos protege. Deus é a nossa salvação. Ele é o motivo do nosso louvor. Muitas vezes, estamos recorrendo a pessoas, e às vezes até usamos o seguinte, olha, você é minha última esperança. Eu já recebi pessoas no gabinete dessa forma, você, pastor, o senhor, é a minha última esperança. Eu disse, bateu no lugar errado, meus queridos. Bateu na porta errada. Deus é a nossa esperança. E a esperança não é a última que morre. A esperança do crente, ela não morre. Ela é eterna. Minha alma, não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles são falíveis, e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus intentos ou os seus projetos. O projeto então agora é conquistar a cidade. Então vamos juntos. O nosso rei é invencível. Não é invencível coisa nenhuma. Deus é invencível. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso a minha alma confia em Deus. Se apega a Deus. Porque dele vem o livramento. De quem é que você tem esperado a solução dos seus problemas? Qual foi o projeto da sua vida para sair dessa situação na qual você está? Ele está relacionado a Deus ou ao BMG? Você já perguntou a Deus se você vai sair dessa situação? É desse jeito? Você está esperando o irmão amanhã de manhã que você acha que ele vai lhe socorrer? É assim. A enfermidade que lhe bate à porta, será que você não está confiando no instrumento errado? Será que você não está confiando no seu dinheiro, que você acha que com o seu dinheiro você vai conseguir comprar a saúde da sua família? Será que não é isso que você está errado? Espere em Deus. Dele vem a salvação, dele vem o livramento. Olhe para o Senhor. Diga a Deus, se o Senhor não fizer, ninguém mais poderá fazer, porque os demais são falíveis, Deus. Os seus projetos precisam estar na direção de Deus. Pastor Antônio Marcos, colega de seminário, ele sempre me disse, pastor Nailson, o melhor lugar de nós vivermos é no centro da vontade de Deus. A oração do Pai Nosso nos diz isso, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cristo no Getsemane vai dizer isso, olhe, faça-se a tua vontade, não a minha, porque teimamos em querer caminhar segundo a nossa própria direção, segundo a nossa própria confiança, segundo a nossa própria habilidade, segundo as nossas próprias sabedorias, colocando a nossa fé em quem nós achamos que é o livrador das nossas vidas. Não é Deus, é só Deus, irmãos. Olhe para Deus, a solução da sua família está em Deus.
não está no psicólogo. O psicólogo vai ser um instrumento da graça de Deus. O médico que vai operar você ou alguém da sua família vai ser um instrumento da graça de Deus. E louvado seja Deus por esses instrumentos que Deus tem colocado à nossa volta, mas é Deus. A salvação, ela vem de Deus. E a sua alma precisa estar persuadida disso. Que Deus merece o louvor e que a salvação vem de Deus. Em quem devemos esperar? Nós devemos esperar em versículo 5, vamos lá rapidamente. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. E quando você vê aparecer essa expressão aí, o Deus de Jacó, é o Deus da aliança. E é interessante que não aparece o Deus de Israel. Parece o Deus de... mostrando que o povo continuava sem prestar, porque Jacó significa ladrão, salteador, trapaceiro. O povo era infiel, mas o auxílio era do Deus de Jacó. Não era o auxílio que vinha de Jacó. Não estava baseado em Jacó, estava baseado no Deus de Jacó, no Senhor de Jacó, no dono de Jacó. E aí ele vai dizer, extremamente feliz, mais que feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Extremamente feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Quem é o seu auxílio? Será que a sua desesperança, a sua falta de alegria não está aí presente exatamente porque você não conhece o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que se revela na sua santa palavra? Será que você entrou aqui nesta noite exatamente na condição de um miserável, de um homem sem esperança, de uma mulher sem esperança? Eu quero lhe dizer que o Deus de Jacó é o seu auxílio. Ele faz diferença. Ele abre o mar. Ele para o sol. Ele alimenta quando não há alimento. Ele faz chover quando não tem chuva. Ele morre na cruz para salvar pessoas como eu e você, para nos auxiliar. O Deus de Jacó. Bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor e não nos príncipes nem nos filhos dos homens. A esperança está no Senhor. Aí nós vamos ver o Senhor como Criador. O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nela há, que mantém para sempre a sua fidelidade. Isto é, cantamos ali de geração em geração. Vai se estendendo de uma geração a outra geração. O Senhor não muda, Ele continua estendendo. Ele continua lançando para frente a sua fidelidade sobre os filhos dos filhos. Sem eles ter feito nada, Deus vai fazendo por eles. Deus vai lançando para frente. Talvez você esteja aí abatido pelo seu filho, né? Sua filha que saiu de casa, você criou com tanto cuidado, limpou ele, levava ao médico, cheia de cuidado, cheio de cuidado. Ele se desviou. O Senhor trabalha, lá nos cânticos de romagem vai dizer isso. O Senhor trabalha pelos seus filhos enquanto eles dormem. Descanse, ore, entregue nas mãos de Deus. Porque aqueles que o Senhor deu a Jesus, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Descanse, ore, busque a face do Senhor, coloque a sua esperança no Senhor, no Deus de Jacó. Vejamos ainda o versículo de número 7. Ele faz justiça aos oprimidos e sacia a fome daqueles que estão famintos. Ele dá pão àqueles que... É o Deus da providência, irmãos. É o Deus da providência. Só não pode guardar para amanhã. Coma hoje. Não se preocupe com amanhã não, que você nem sabe se vai estar vivo. Assim acontecia com Israel. Israel era um povo de natureza muito incrédula. O maná caía, eles aí disse assim, vou guardar um pouquinho para amanhã. Não dá certo, coma hoje. Coma com responsabilidade, mas coma hoje. Deus sustentou Elias com corvos dos céus. Trazia alimento para Elias. E Elias vivia entre o natural, que era o trabalho diário, e o sobrenatural, que era a presença de Deus através dos corvos. O crente tem que viver assim, entre o natural e o sobrenatural, irmãos.
Nós somos da família de Deus, vivemos por fé, e a fé é algo sobrenatural de fato. E se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, meu Deus, no tamanho de um grão de mostarda, eu não tenho 1/3 da fé de um grão de mostarda. Se nós tivermos uma fé bem diminuta, nós já faremos proezas em Deus. Olhe para Deus. Deus pode suprir a sua necessidade. Está desempregado, o currículo bate em todas as portas e parece que ninguém atende. Descanse no Senhor, mas continue trabalhando, continue entregando os seus currículos. E na hora certa, quando lhe faltar forças, quando você estiver esgotado, aí Deus vai manifestar a graça dele na sua vida, para você não achar que dependeu das suas habilidades. Porque muitas vezes nós não encontramos as coisas porque nós confiamos nas nossas próprias possibilidades. O Senhor dá força àquele que está fraco. O Senhor dá pão àquele que tem fome. O Senhor entra com sua providência na vida daqueles que estão desprotegidos ou se sentem desprotegidos. As suas habilidades não lhe levam a lugar nenhum. Mas aquilo que Jesus fez na cruz, como ato providencial de Deus, lhe leva aos céus. Ele é o pão da vida. Ele sacia a fome daqueles que estão famintos. Foi Deus que manifestou, Deus de Jacó, que manifestou Jesus como ato providencial da graça. Ele revelou Jesus por causa de mim e por causa de você. O castigo que hoje nos traz a paz foi lançado sobre Jesus. Todas as minhas misérias foram lançadas sobre Jesus para que minha alma fosse alimentada através do próprio Cristo diariamente. Precisamos valorizar, queridos, o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Precisamos nos alimentar dele diariamente. Temos a Bíblia, temos uma vida de oração a ser desenvolvida e muitas vezes colocamos tudo de lado, porque nós confiamos nas nossas próprias habilidades. Aí basta Deus tirar todos os nossos sustentáculos. E quando Deus tira os nossos sustentáculos, parece que os nossos joelhos trôpegos se dobram diante de Deus. Às vezes é o toque em um filho, às vezes é um toque em uma esposa. E aí a nossa esperança se volta ao Deus de Jacó. Não espere perder para se aproximar de Deus. Vá vivendo de glória em glória com o Senhor, pedindo a graça de Deus todos os dias. Porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso auxílio. Versículo de número 8. O Senhor, versículo de número 7, finalzinho. O Senhor liberta aqueles que estão presos. Eles estavam trancafiados em terra estrangeira. Aí vem Ciro e dá carta de alforria ao povo de Israel. O ímpio liberta os israelitas. E agora eles marcham para a sua terra. E é muito interessante a figura de Ciro dentro desses cânticos. Porque poderia ter sido Dario, mas não foi Dario, aquele homem que se agradou de Daniel. Deus usa Ciro, um homem ímpio, endurecido. E Deus mostra que quem libertou não foi Ciro, foi ele quem moveu o coração de Ciro. Assim foi com Faraó. A ação é de Deus. Quando estamos engaiolados em alguma situação que Satanás nos colocou, somente Deus pode nos livrar, queridos. Somente Deus pode nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Assim diz as Escrituras. A liberdade, ela vem dos céus. É um plano de Deus. Não foi você quem arquitetou ser crente. Não foi você quem imaginou assim, você crente naquele dia, tal hora, e Elvis disse assim, eu vou ser crente. Não foi você não. É plano de Deus. Você não é dono da sua própria vida. Talvez você seja um sujeito arredio. Não, esse negócio de Bíblia, de crente, eu não quero para mim não. Não depende de você não, viu? Depende de Deus. No dia que Deus quiser quebrantar o seu coração, Ele lhe derruba do animal e muda a história da sua vida. A salvação não depende de você, nem para conseguir e nem para rejeitar. É a ação soberana de Deus. Quando Ele chega na sua vida, que Ele fez a sua vida, Ele liberta, transforma e lhe torna um instrumento para o louvor da sua própria glória. O Senhor liberta os encarcerados. Olhe para a sua família. Quem é que está lá? Você está achando que você vai convencer o seu marido
Você acha que você vai convencer o seu filho? Você acha que você vai convencer o seu vizinho? Vai não. É o Senhor quem liberta aqueles que estão encarcerados. Somente o Senhor pode fazer. Então recorra ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Versículo de número 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta-os. O Senhor ama-os. O Senhor guarda-o. Ampara-o. E porém transtorna o caminho dos... Em quem devemos então esperar? No Deus de Jacó, no Deus da aliança. Nós não temos outra esperança. É o Senhor quem faz. As ações são todas de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele nos instrumentaliza por graça, presbítero Marden. Deus não precisa de mim para plantar um trabalho em 2 de julho. Deus não precisa de mim. E isso me torna mais responsável diante de Deus, porque o trabalho que eu faço, ou que Cláudio vai fazer em Cajazeiras, ou que João Coelho está fazendo em Santo Antônio de Jesus, ou que o pastor Itamar faz aqui, não depende de nós. É fruto da graça de Deus em nossas vidas. É o Senhor o dono da igreja. E nós somos escravos comandados pelo Deus de Jacó. É o Senhor quem faz. E triste de nós se acharmos que temos habilidades suficientes para fazer alguma coisa. É Deus quem faz. Se Deus salvou alguém com você pregando, foi Deus quem fez. Não foi você. Se coloque na condição de servo, submisso. Se coloque, como diz aí os pentecostais, na posição de servo, de escravo. Se Deus não nos utilizar como chaves de fenda, ela não tem sentido, ela ficará lá parada. E nós precisamos entender que somos apenas instrumentos que Deus usa por sua infinita graça. Não foram as habilidades de Paulo que o capacitaram para o sagrado ministério. Foi a transformação que Cristo Jesus operou no coração dele em caminho a Damasco. Foi a graça de Deus. Então somente a graça de Deus. E se você estiver debaixo da graça de Deus, você fará proezas. Se você estiver confiando no Senhor, você fará proeza. Como instrumento da graça de Deus. Apenas vaso escolhido para padecer pelo nome daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes para nós é tão humilhante nessa nossa cultura tão aberta, nos colocarmos na condição de escravos. Às vezes é tão duro, diante da nossa capacidade intelectual, de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. E Deus sabe como é duro para a gente. Mas Deus, Ele quebra o vaso e Ele refaz. É Deus quem refaz. Para você é tão difícil, não é difícil? Lembra a última vez que você dobrou os seus joelhos diante de Deus? Lembre a última vez que você orou 5 minutos de joelho. Viu como é difícil? Porque a nossa índole é uma índole difícil. Nós somos pessoas de dura cerviz. Às vezes nós estamos colocando a mão nas coisas e elas estão se perdendo. Ao invés de sermos como José, tudo que tocarmos se torna bem sucedido. Às vezes a gente quer dirigir a igreja segundo as nossas capacidades. Deixa eu dar um exemplo rápido. Alguns meses atrás nós fizemos um trabalho no 2 de julho e eu disse, esse é o trabalho. Dessa vez a gente vai botar um número de gente aqui que vocês nem imaginam. 2.000 convites nós fizemos aqui com o Charles. Estava tudo bem preparado, tudo muito bem organizado. E tudo bem feitinho mesmo. Estava tudo no jeito. E eu disse, dessa vez vai. E para minha frustração, durante aqueles 3 dias apareceram 2 visitantes.
E muitos crentes da igreja tiveram dificuldade de ir ao trabalho. Teve um dia que fui eu, minha esposa, meus 3 filhos e 2 senhoras valentes. E o trabalho não funcionou. E eu fui para casa em uma crise terrível. Disse, mas Deus... E eu vim perceber que eu queria dar uma ajuda a Deus. Eu achava que as pessoas iam porque eu fiz aqueles convites. Eu preparei tudo. Aí hoje nós fizemos um outro trabalho. Eu disse, Deus, nós vamos fazer. Agora eu só vou fazer 100 convites, vai ser no meu próprio computador. Vou tentar mobilizar um número de pessoas para que elas estejam nos ajudando. E se o Senhor nos der 10, eu já fico contente. É que ele só veio 2, 10, são 5 vezes mais. Eu já estou contente. E hoje foram 42 mães a um trabalho que foi realizado. E eu tive que ir lá para frente e dizer, meus irmãos, foi Deus quem fez. Nós tivemos hoje no projeto mais de 90 pessoas, entre crianças, senhoras e homens. Mas foi Deus, irmãos. Deus não precisa de mim. Ele me usa porque Ele quer, segundo a graça dEle. Deus não precisa de Paulinho tocando ali. Deus precisa dele cultuando a Deus em qualquer lugar, ou ali ou em qualquer outro local da igreja. Deus quer que os nossos corações se voltem para Ele, como corações que foram livres, libertos por Cristo Jesus. Não queira ser grande na igreja. Queira ser apenas útil na igreja. Tem tanta gente grande na igreja que não serve para nada, queridos. Mas você, no seu silêncio, trabalhe para a glória de Deus. Faça o trabalho do Senhor. Glorifique a Deus e diga à sua alma, quando ela tentar se abater, olhe minha alma, louve ao Senhor. Porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Talvez você ache que ninguém esteja notando o seu trabalho. E é bom até que ninguém note. Mas é bom que Deus se aperceba daquilo que você está fazendo. Versículo de número 10, para nós encerrarmos. O Senhor reina para, o teu Deus, ó Sião, reina de geração. Porque então devemos confiar na fidelidade divina. Por que nós devemos confiar na fidelidade divina? Por quê? Porque Deus reina, para sempre. Deus reina para sempre, Deus governa para sempre. Senhor da minha vida aqui e Senhor da minha vida na eternidade. Se Deus não é Senhor da minha vida aqui, Deus não vai ser Senhor da minha vida na eternidade. Se eu não sirvo ao Senhor aqui com alegria, eu também não vou conseguir servir a Ele na eternidade com alegria. Aqui é o início dos céus, queridos. Aonde você chega é céu, porque Deus está em você. Deus se move em você. O Senhor reina para sempre. É de geração em geração. Na sua escola, Deus tem que reinar na sua vida. Você deve açoitar a sua alma todos os dias. Você deve chicotear o seu coração todos os dias, quando o pecado tenazmente estiver lhe assediando. Você deve dizer à sua alma, minha alma, se desperte, foge da aparência do mal, corre, e deixa Deus reinar na sua vida, Deus ter o controle da sua vida. Nós temos tantos crentes descontrolados por Deus, porque não conhecem o governo de Deus sobre as suas vidas. Falamos com pessoas dentro da igreja e muitas vezes elas são completamente submissas às autoridades da igreja, porque elas não conhecem o governo de Deus sobre as suas vidas. Pessoas que revidam, pessoas que brigam, pessoas que muitas vezes contrariam os princípios do reino de Deus. Pessoas que são valentes e militam com as armas da sua própria carne. Deus deve governar as nossas ações. Somente Deus. Ele colocou o seu Santo Espírito dentro de nós. E se você não é uma pessoa construída por Deus, é porque tem edificações antigas na sua vida. Se Deus não está governando a sua vida, é porque alguém governa a sua vida, de maneira que não seja o Senhor. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é dono do seu povo, Ele é a direção do povo, Ele é o Rei da vida, Ele é o Senhor da vida.
que nós devemos estar sobre os comandos daquele que nos salvou para louvor e glória do seu próprio nome. Eu dizia recentemente a uma jovenzinha lá no projeto, que para Deus construir primeiro ele precisa derrubar e desconstruir. Não adianta, queridos. Você quer que Deus reine na sua vida e a sua vida está cheia de destroços, cheia de paredes velhas. Deus não vai construir assim. Deus não vai pegar o sacrifício de Jesus e jogar em um montão de entulho do jeito que está. Ele primeiro vai fazer uma limpeza da sua vida. Fazer uma limpeza, ele vai purificar a sua vida para ele governar a sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é quem nos limpa. Talvez você esteja se sentindo a pior das pessoas, talvez tenha cometido um pecado que para você foi o pior pecado do mundo. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Jesus na cruz, queridos. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Você precisa se aproximar de Jesus nesta noite, com o coração quebrantado e contrito, suplicando a misericórdia de Deus, dizendo: Deus, tenha piedade de mim. Tenho andado por caminhos tortuosos e o Senhor sabe. Tenho feito coisas que são vergonhosas às tuas vistas. E o Senhor sabe. E eu suplico ao Senhor que no nome de Jesus me aceite por graça na tua presença. Eu não sou merecedor de estar na tua presença. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor derrube as velhas paredes que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Chama-se pecado. O pecado é quem faz separação entre nós e o nosso Deus. Peça a Deus que lhe liberte. Peça a Deus que lhe levante desse abatimento. Peça a Deus que lhe dê graça. Peça a Deus que lhe conceda misericórdia. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e você será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se aproxime do Senhor e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Não vá fiado nas suas muitas palavras. Chegue lá e diga: Deus, eu sou um pecador. Eu sou como trapo de imundície. Eu sou um miserável diante do Senhor. Ando com porcos. Desejo comer alfarrobas ou comida de porco. Vivo na roda dos escarnecedores. Faço tudo o que é nojento às tuas vistas. Mas eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Tenha de misericórdia de mim. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre a transgressão, jamais prosperará. Na hora que você confessar os seus pecados e deixar, você vai poder dizer à sua alma assim: louva, ó minha alma, ao Senhor. Você vai poder dizer isso. Que Deus nos abençoe por graça e misericórdia. Que a cada dia Ele sustente, fortaleça essa igreja e vá fazendo de vocês, homens e mulheres, que louvam e glorificam o nome dEle diariamente. Deus os abençoe.